A todos. Boa Boa tarde, tarde. tudo Como o bem? senhor está? Tô bem, graças a Deus, muito bem. Voltando, né? Estamos aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gilson, também. É, né? O novo espaço do GM Filme e Foto. Vocês precisam conhecer. Verdade. Bem aconchegante. Estamos estreando porque somos muito chiques. Dá uma satisfação também ao nosso público, né? Semana passada nós não tivemos podcast, Exato. né? Estávamos de luto, né? A mãe do nosso companheiro Gelson faleceu, né? E por esse motivo ele também não está presente hoje. Então, É, né, em respeito à dona Esther e à família do Gelson, e ao próprio Gelson, suspendemos o podcast e gostaria de pedir ao senhor para iniciar orando, né, pela vida dele, da vamos. família, né, que é um momento de dor, né, para que o senhor possa renovar Amém, o né? ânimo Uma deles. matriarca sempre é muito significativo, né? A Pedro é uma matriarca e a gente tem acompanhado como a família tem sentido isso, né? Exatamente. Então pedimos a compreensão de vocês, vamos orar, né? Fazer essa oração inicial e colocar a vida do Gelson, que hoje, como você disse, não estará presente mais uma vez, né? Verdade. Vamos orar então. Pai, nós queremos louvar o teu nome, agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, a tua generosidade para conosco. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor, Amém, Jesus. das mais alegres, das mais fáceis, das mais difíceis, das mais tristes, das mais dolorosas. E nós queremos nesse momento confiar a Ti e em Ti, Senhor, as nossas vidas, a vida Amém. do nosso irmão, amigo Gelson, Senhor, que viveu esse luto, Senhor, ainda está vivendo com a perda da sua mãe, Dona Esther. Mas nós sabemos que, como a Tua palavra diz, que o Teu Espírito Santo entra com o consolo, o Teu Espírito Santo entra com o renovo, e é a Tua presença com o Teu Espírito Santo que faz o homem renovar as suas forças, Amém. enxergar aquilo que precisa ser enxergado, passar por esse momento difícil que o Gelson está passando, os familiares estão passando. Por isso nós oramos ao Senhor, levamos o nosso Jesus. pensamento ao Senhor, juntamente com as pessoas que nos acompanham, têm acompanhado esse trabalho e vão acompanhar mais esse podcast. Amém, Jesus. Intervém, Senhor, mais uma vez. Que assim seja. Intervém com tua mão forte, com o teu poder, com aquilo que só o Senhor pode fazer, visitando, falando aos ouvidos como o Senhor fala. Nós sabemos que o Senhor Jesus. fala, que o Senhor traz uma palavra através da Bíblia, que o Senhor traz uma palavra através de uma ministração, Amém, que nós possamos ver o Gelson receber essa porção, Jesus. possamos ver os seus irmãos, os seus familiares, Amém. e Assim seja. estarmos vivendo muito em breve um tempo novo, Senhor. Amém, Jesus. Na certeza de que o Senhor ministrou ao coração do Gelson o que ele precisa fazer agora, qual é a missão dele, qual é o tempo dele agora com a partida da sua mãe, com Amém, não Jesus. só a partida, mas o recolhimento dela para estar com o Senhor. Nós sabemos que ela está com o É Senhor, verdade. uma serva fiel, uma mulher que produziu muito para o reino, como nós vimos e ouvimos o testemunho, Senhor. Amém. Então que Gelson seja Em fortalecido, nome de Jesus. encontre o seu caminho agora e cumpra com a sua missão Amém. de forma plena nas tuas mãos. Por isso nós entregamos esse programa nas tuas mãos Em nome agora. de Nós vamos Jesus. falar sobre família e que o Senhor nos dê a direção e que o Senhor abençoe cada pessoa que vai ouvir o que nós vamos falar. Em nome de E que as Jesus. famílias que sejam alcançadas possam ser consolidadas e que sejam amparadas, porque a família é a base de tudo, Senhor. É a Amém. tua bênção. Que o Senhor estenda as mãos sobre as nossas famílias. É o que Em nós declaramos Jesus. agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Enfim. De volta, né? Um tema bem relevante, né? Muito, Falando muito sobre relevante. família. Muito relevante. Olha, eu quero ler aqui duas definições e eu faço questão de ler para que a gente possa, e quem vai nos ouvindo, entender, né? Não só o que a gente pensa, mas a partir do que a gente quer compartilhar, por que essa importância da família, né? E eu quero começar com uma questão até filosófica, para que as pessoas percebam como os filósofos enxergam a relevância da família, né? O que é que Hegel diz sobre a família? Eu separei um texto aqui de uma palavra dele,
E a família é o momento no qual seus membros estão mais ligados à natureza, embora não estejam no âmbito do espírito. Hegel determina no seu conceito de família papéis para os seus membros de acordo com seus respectivos sexos, em tentativa de supra-agir a natureza no espírito sem negá-la. É característico de um filósofo, coisas a serem compreendidas. Nós vamos discutir sobre isso. Mas ele enxerga a família como algo que vai além das coisas materiais. Ele percebe isso, ainda que a sua importância, né, física, ele fala de sexo aqui, né, a identidade sexual, a identidade pessoal das pessoas. Mas ele fala sobre isso. E a outra definição de família, né? O que é a família em relação à Bíblia? A Bíblia diz que a família é retratada como um pilar fundamental da sociedade, um espaço sagrado onde os valores são transmitidos de geração em geração. O papel dos pais na criação dos filhos é enfatizado como uma responsabilidade divina, cheia de amor e dedicação. Então, partindo dessas duas perspectivas, uma metafísica, espiritual, e a outra contemplativa, filosófica, né? Eu vejo a família. Eu vejo a família exatamente como esse norte para todo ser humano. Todo ser humano que vem à Terra, né? Ele é gerado, ele nasce. Quando ele cresce, ele acaba enxergando a família como algo que ele não tem como se desassociar, se desligar. Ele sempre vai em busca da família. Ele vai formar uma família. Daí a importância da família. De se formar isso que se diz que é a célula máter da sociedade. Por mais que um ser humano pense diferente, né, em termos de cultura, em termos de conhecimento, em termos de vivência, todos acabam buscando, né, o ninho, a família, a integração entre pessoas, onde vai viver exatamente a busca e o desenvolvimento desses aspectos que nós vamos adiante falar um pouquinho sobre os seus valores. Então a família é um lugar realmente de encontro do próprio ser humano, do indivíduo, e a partir daí das suas relações, né? E falar da importância da família nos dias de hoje é fundamental. Eu entendo que a família, ela precisa estar muito bem embasada, inicialmente, o casal. Para a partir daí, desse embasamento, dessa cumplicidade, né? Se eles estão bem, eles conseguem desenvolver e ir criando seus filhos e conduzindo de uma forma melhor. Então, se eu sou mãe, eu preciso estar bem, eu preciso me rever os meus conceitos, rever aquilo que precisa ser melhorado, para que eu não traga para o meu filho traumas, por exemplo, que eu Sim, possa ter tido, que eu possa estabelecer nele uma melhor criação, conduzir a vida dele de uma melhor forma. Então, nós, os pais, né, nós como pais, precisamos estar bem, e não só como pessoas, indivíduos, mas também como casal, porque isso faz toda a diferença. sim, sim. Essas relações aprimoradas na família, né, que você está falando do casal, das pessoas, elas interagem proporcionando, né, de que as pessoas aí ofereçam o que você disse, né? Eu ofereço o melhor. Eu preciso estar preparado enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe. Aí são os papéis que a família vai poder permitir que as pessoas desenvolvam e que estavam guardados lá na sua mente, no seu potencial enquanto ser, vai poder oferecer, Marília, na família. Não tem outro ambiente onde você possa oferecer toda essa riqueza que está guardada na família. E você que está nos ouvindo, né? Você tem que pensar nisso. Por isso a gente veio falar sobre família. Tem muita coisa que deve ser construída e que deve ser preservada nos dias de hoje, para que não se perca. E a sua família será bem-sucedida se assim você fizer. Isso. Né? É por isso que quando a gente vai. O senhor, como psicanalista, pode falar disso até melhor do que eu. Quando a gente vai observar algumas situações e algumas questões que acontecem na sociedade, que pra gente é até assustador, vamos dizer assim. Mas aí, às vezes, é necessário voltar
para ver o que foi que aconteceu naquela família. Sim. Não é isso? Para ver quais foram os traumas que foram estabelecidos naquele indivíduo através da família. E é a partir daí que a gente começa a ver o papel fundamental da família. Eu tenho contato com muitas pessoas da área de pedagogia, da área da educação, e essa questão do papel da família, quando eles veem que tem algum aluno, alguma criança que está em algum momento, vamos colocar entre aspas, desajustado, quando vai observar o que aconteceu ali na família, o que aconteceu naquele relacionamento ali entre os pais. Quando você vai investigar, quando vai buscar, ver que tem alguma situação ali que desencadeou naquela criança aquele comportamento. Sim. Eu não estou falando de patologia, eu estou falando de Sim, comportamento. comportamento, Né? claro. Porque isso interfere em toda a nossa vida. Até quando os pais da gente erram tentando acertar, isso em algum momento influencia na gente negativamente. Ou às vezes, em algumas condutas que eles têm, refletem positivamente. Porque tudo é aquilo ali, que aquele bebê chega na família justamente para aprender. Então ele vai absorvendo tudo que é oferecido a ele a partir dos pais, que é o primeiro contato deles. Veja bem que há algo que a gente conhece cientificamente, que é a transmissão genética de uma série de coisas, quando uma pessoa reproduz outra, né? Duas pessoas se unem, geram um filho. E a família, ela pode ser considerada família mesmo, família, eixo, né, do que a gente está falando. Ela pode ser pensada desse jeito, baseado no que você está falando. O conceito bíblico fala de geração em geração. O que é que você transmite de geração em geração? E aqui, como psicanalista, eu queria fazer um paralelo. A mãe é o único ser, eu vou chamar um pouco de elemento, que está guardado na formação mental de um indivíduo, do ser humano. Nem o pai está, mas a mãe sim, porque a criança fica ligada e você é mãe, fica ligado ali. Cordão umbilical, sentimentos, reações, né, emoções. E a família, por incrível que pareça, é por isso que eu estou indo lá atrás, a família é a mesma coisa. A família é um dos primeiros pilares que a gente constrói na mente humana depois da mãe. São esses valores que você acabou de falar, que são colocados na mente e no ser, né, de um ser humano jovem, novo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Ele só absorve essas coisas e que vão para dentro da formação mental dele. E quando isso é comprometido de alguma forma, por histórias geracionais comprometidas nas suas diversas nuances aí do relacionamento, do tempo, da geração que estava sendo vivida, uma geração que viveu muitos conflitos sociais ou não, né? O que estava em torno daquela pessoa, essa pessoa vai ter algumas marcas. Então, por isso é importante que essa formação mental, quando se fala de família, seja uma base muito bem estruturada. Aí a importância de você dar o valor devido à família. O que é que eu quero construir como valor para a família que vai estar na mente dessa pessoa? E quando alguém vai rebuscar uma solução para a sua vida, uma saída, um amparo, ela diz, minha mãe. Ou então ela vai dizer, a minha família. Eu não tenho outro recurso. Eu não tenho outro lugar para ir buscar esse amparo, a não ser na minha mãe ou na minha família. Ali é o meu endereço de segurança, de proteção. É como a Bíblia diz, né? Que debaixo das asas do Senhor estaremos seguros e protegidos. E qual é o outro lugar melhor do que a família para alguém estar protegido e seguro? É na família que você, por mais que você... É na família que por mais que você destoie de alguma coisa na sua personalidade, no seu caráter, na sua ética, na sua moral, que você ainda é amparado sem limites. É verdade. O amor é tão grande, né? E você não é julgado. Você é amparado. O julgamento vem depois. Prova disso são os presídios, né? Exatamente. As mães ali sofrendo, passando por Exatamente. todo aquele processo para poder visitar os seus filhos. Raramente um amigo vai ali. Eu não conheço história de amigo nenhum que foi visitar o Não, outro. você tem razão, é isso mesmo. Geralmente é a mãe. É. E a mãe é o pai também, mas mais a mãe, a esposa,
E aí, a partir do momento que se casa, já é um outro núcleo familiar. Mas é essa base que nós temos. Verdade. Exatamente. Então, a, a, a importância da família é que cada pessoa que está nos ouvindo hoje entenda assim, como eu vou construir a minha família, né? Sob que aspectos essa família que eu vou construir, ela vai sobreviver, ela vai resistir, mas também, como você disse, o que que a minha, da qual eu sou originário, já me ofereceu. Isso. Que desajuste ela viveu, ela possa ter passado, ou pelo qual ela ter passado e que gerou alguns traumas, algumas dificuldades. E aí vem a primeira base que a gente pode discutir aqui da família, né? A família deve ser um ambiente de construção de identidade saudável. Experiências as mais saudáveis possíveis. Eu me lembrei agora do Rodrigo Faro, ele falando, né, numa entrevista com o Pablo Marçal, está veiculando muito, por isso que eu lembrei, ele falando de riqueza, o Pablo Marçal muito rico, ele disse, olha, vamos parar aqui, deixa eu dar um testemunho. Ele disse, minha filha vai crescer rápido, os filhos crescem rápido. Quando chega aos 12 anos de idade, ela já não olha mais para trás. Ela começa a olhar para frente. Aí vai pensar no que ela quer, no namorado, nas viagens. Então, o que vai ficar é o tempo de qualidade que eu tive com ela. E qual é o tempo de qualidade? Não é o que eu vou ter para frente, mas é o que ficou. Verdade. Olha como ele pôde captar exatamente isso, né? O que que deu essa identidade saudável para essa pessoa que agora está em busca da sua família, se desconectou do pai. Ele percebeu que ela se desconectou aos 12, 13 anos e já partiu para construir a sua identidade, a sua família. Isso. Então, o que ele ofereceu é menos traumático, né? É mais saudável, né? E se você observar, quando está nessa fase da adolescência, geralmente esses jovens eles tendem a se afastar um pouco da família para viver enquanto sociedade. Mas quando ele vai ficando mais velho, ele retorna para esse âmbito da família, para ele é o mais importante, Sim, né? Eu vivi isso e acredito que muitas pessoas viveram isso. Porque quando a gente está na adolescência, a gente quer amigos, quer sair, quer curtir, mas chega um momento que a gente cansa e diz assim, não, o meu lugar é aqui, é na minha família. E a gente começa a ficar mais intimista. Eu falo isso com muita propriedade porque eu fui muito assim. Na minha adolescência, eu me dizia assim, menina, você não para em casa. Tava muito envolvida, muito assim, na igreja, nos eventos da igreja. Depois, quando eu tive experiência de me afastar, de trabalhar, de estudar, de curtir. sim, Mas chegou um momento que eu disse assim, isso não quero mais nada disso. E hoje eu sou mais intimista, né? sim. Eu tenho muito aquela coisa da minha família. Da minha família hoje, o meu núcleo O seu hoje núcleo familiar, que é você, seu atual, marido, seu filho. isso, e os meus pais, que é o meu núcleo originário. Então a gente tende a voltar àquilo que a gente viveu quando era criança, e isso é muito bom. E obviamente que se eu não tivesse tido um bom relacionamento, não tivesse tido uma boa criação nesse sentido de ser desenvolvida em relação a valores, de ter sido cuidada. Certamente agora na vida adulta eu não teria essa relação de tanta proximidade e de voltar, né? A Sim, minha família originária. Então isso é interessante e importante. Porque por mais que os pais se achem hoje com filho adolescente abandonados, eles vão voltar. vão Vão voltar, voltar. vão voltar. E aí, né, a importância de cuidar da família, né? Do cuidado que deve se dar à família, Isso, né? A exatamente. importância que se deve dar a esse núcleo, né, da sociedade que se chama célula máter, do que a gente está buscando falar, família, família em si mesmo, e pode parecer nos dias de hoje uma coisa ainda que importante, mas sem relevância, pode ser descartada em algum momento, pode Isso. ser perdida. Não, essa perspectiva que você fala, alguém sai mas volta, Isso. né? Ela vai descobrir em algum momento que a família foi tão relevante para ela que não é só uma questão de descoberta de um parceiro, de um filho, mas vem para a mente. Eu tenho feito questão de destacar aqui hoje mente, porque se isso não fosse tão importante lá na estruturação mental, ela se perderia. Então, é a gente dá realmente o valor que a família deve ter para que as discussões que a gente tem na sociedade por mudanças sociológicas, elas não interfiram no que a família representa. Isso. E eu vou, assim, colocar como relevância muito, como o senhor já até falou, o papel da mãe. O pai, ele é extremamente essencial.
Eu acho que o pai, ele é muito essencial. Ele tem Sim, um a papel paternidade dele, é. ele tem um papel dele, ele tem que estar presente, né? A gente sabe que existem situações aí, inclusive de divórcio, a gente sabe que acontece na sociedade. Porém, o papel, a presença do pai, ela é essencial para a criação, para valores. O perfil da mulher e do homem é totalmente diferente. Então, vai criar naquela criança mais valores, de uma forma mais completa. Então, enfim. Mas, assim, o papel da mãe. E o que a gente tem observado hoje na sociedade, e eu falo isso porque eu vivo esse conflito, porque nós, como mulheres, a gente tem buscado tanto a realização pessoal, profissional, e a gente tem esquecido muitas vezes de olhar para o nosso filho. É muito mais fácil eu pegar o meu filho, colocar no colégio integral ou contratar uma babá e não olhar o meu filho, não observar, não ter o tempo de qualidade dele. É muito complicado. E para nós mulheres isso é um conflito. Tem mulheres que não se importam, que acham que é normal e que lá na escola o menino vai ter os valores que precisam, a educação que precisa. Só que, na verdade, a Bíblia não nos ensina isso, porque a mulher, o principal papel dela é exercendo a maternidade dela como mulher, e os outros papéis são secundários, mas não é fácil, não estou aqui querendo fazer uma apologia de que a gente tem que Claro, virar dona de casa, não é isso. claro. Até porque eu também vivo esse conflito, que às vezes eu tenho que parar e dizer assim, não, eu preciso dar atenção ao meu filho, eu preciso dar atenção à minha família, porque não é fácil. Meu filho vai crescer e eu vou poder fazer tudo isso, porque às vezes a gente quer tanto a realização, meu filho vai crescer. E daqui uns dias ele não vai estar aqui nas minhas pernas enquanto eu estiver lavando os pratos. Então eu preciso dar atenção a ele. Eu preciso dançar com ele quando ele me chama para dançar. E às vezes é necessário que nós, como mulheres, tenhamos esse feeling, essa percepção, essa cobrança de nós mesmas de dar aquela atenção. De às vezes deixar a pia cheia de prato e dar atenção Sim, ao nosso filho, sabe? Porque isso é importante, é esse vínculo que a gente cria. Eu estava conversando agora de manhã com a pessoa e ela falou assim, Marília, os filhos, eles querem atenção. E aí ela deu um exemplo, e eu li isso até esses dias, dizendo o seguinte: se você quer que o seu filho faça alguma tarefa que você peça a ele e lhe dê atenção e faça com prazer, você também precisa dar atenção para ele quando ele lhe chama para brincar, quando ele lhe chama para ver uma série, quando ele quer que você faça alguma coisa que seja do interesse dele também. Então é necessário de fato essa troca, a gente ter essa troca entre filhos e pais. Mas o papel da mãe, eu acho que ela também é muito fundamental. E nós, como mulheres, temos se perdido nisso. Porque são tantas tarefas no dia, é tanta coisa que a gente tem que fazer dentro da rotina, que a gente acaba se passando. e como, né? Infelizmente, você veja, Marília, que aí a gente consegue chegar num segundo momento da relevância da família, né? Que é o ambiente de formação do indivíduo. É importante que a gente dê nome a essas coisas para que as pessoas identifiquem. É um ambiente de formação do indivíduo, não só do indivíduo nascido recentemente, do bebê, né? Do meu filho, mas do próprio indivíduo adulto, maduro, como você está falando. A mãe, o pai, né? Os irmãos, tendo irmãos. Cada pessoa vai sendo aperfeiçoada na sua maturidade, na sua compreensão, né? No seu desempenho familiar. Quando você diz assim, olha, eu preciso deixar a pia para cuidar da criança. O prato é menos relevante do que uma pessoa, né? Aquele momento do lar, da limpeza do lar, é menos importante do que a limpeza do indivíduo. Que para o indivíduo, aquela limpeza da pia pode parecer mais importante do que ele. Ele se sente menosprezado, desprezado. Então, o que é que você quer formar no primeiro momento? É um indivíduo, uma pessoa. E quando ele começa a entender que ele é relevante nisso, esse circuito, esse ciclo de vivência naquele ambiente tão curto, né, tão pequeno, mas onde todas as coisas acontecem ali, é fundamental. Então, há uma busca de maturidade muito grande. Eu lembro aí do Augusto Cury quando ele pensa essas coisas, né? Ele vai dizer que os filhos não podem ser só receber dos pais a atenção de que ele é um conquistador, de que ele é um ganhador, de que ele vai ser sempre próspero, né? Que ele vai ser sempre lançado às vitórias. Ele vai viver também situações difíceis, dolorosas, com as quais ele vai precisar aprender
a lidar. E isso é formação de indivíduo. É. Então, a família é um ambiente de formação do indivíduo. Você precisa estar preparada para formar os seus indivíduos que convivem na sua casa, na sua família. Isso não vai acontecer em nenhum outro lugar. Todos os outros lugares, Marília, vão destruir o indivíduo e não formar o indivíduo. Essa é a dicotomia. Quando o indivíduo sai de dentro da família, os ambientes externos, a proposição inicial é essa, destruir. Porque quer quebrar valores, quer quebrar estereótipos, quer oferecer coisas novas, né? Mitos novos, símbolos novos. Então a gente quer que você tenha essa perspectiva do que é a família. O seu ambiente de valor e de formação que vai dar uma identidade segura e uma identidade capaz de, quando chegar numa fase do indivíduo adulto, como você está falando, seja um indivíduo capaz de produzir isso socialmente e pessoas e famílias saudáveis, né? Exatamente. É bem interessante, porque é, quando eu olho lá para casa, que eu vejo assim, quando o João chegou, eu e meu esposo teve que se reorganizar. Reorganizar o nosso tempo, reorganizar as nossas tarefas, as nossas prioridades, porque tanto para mim quanto para ele era muito tranquilo a gente trabalhar até tarde. Nunca teve nenhum embate porque ele trabalhou até mais tarde, porque eu precisei trabalhar até mais tarde. Mas aí quando chega uma criança dentro de casa, todo mundo teve que entender que a prioridade era aquela criança. Eu estava agora, inclusive, estava almoçando com o Thiago e a gente conversando sobre isso, dizendo assim que, que nós temos vivido vou até partilhar um pouco da conversa. Nós temos vivido num mundo que as pessoas estão adoecidas emocionalmente, por uma questão de ansiedade, está todo mundo o tempo inteiro buscando realizações, todo mundo tentando dar conta de muitas atividades, e isso nos adoece. E se a gente não parar e cuidar da gente, fazer um exercício mental e dizer assim, não, eu preciso eliminar algumas coisas da minha vida, eu preciso eliminar algumas tarefas, eu preciso ter prioridades. Eu preciso entender que às vezes o problema do outro não é meu. Quero muito ajudar, quero muito que o outro fique bem, mas não é o meu problema. Para que eu não traga isso para mim, isso faz toda a diferença. Tiago ficava até mais tarde no trabalho. Hoje ele chega muito mais cedo para dar atenção ao filho, sabe? Para brincar com o filho. E João fica esperando ansiosamente o pai. Sim, Quando eu sim. saio, João fica gritando dentro de casa: mamãe, mamãe, mamãe. E quando eu tô em casa, ele quer que eu vá dançar com ele, quer que eu largue. Hoje ele me colocou para ficar sentada com ele, 7 da manhã, brincando. Sabe? Eu nunca faria isso. Comandando tudo, né? Eu nunca faria isso. 7 da manhã brincando, eu tava dormindo, sabe? Então, quando esse indivíduo vem, a gente precisa se remodelar Sim, as nossas prioridades, as nossas tarefas, entender qual é o nosso papel, qual é o meu papel como pai, qual é o meu papel como mãe, qual é o meu papel como marido e como esposa. Isso faz toda a diferença também. Até porque, isso aí a gente vai partir para o pressuposto até de relacionamento, de casamento, até porque a depender de como é aquele formato daquele casamento, esse indivíduo lá na frente, ele vai projetar aquele modelo de casamento dos pais para o relacionamento deles. Não é isso? sim, O pastor Cláudio Duarte fala muito sobre isso, sim. inclusive. É. Então, é necessário que nós, como pais, quando esse momento chega de uma criança, é parar olhar e dizer assim, bom, o que é que eu preciso consertar aqui? O que é que eu preciso reorganizar aqui? O que a gente tem visto, inclusive, na questão dos pais, é assim, mães sendo mães, tentando dar conta de um monte de coisas, enquanto os pais estão vivendo como se a vida fosse normal. A gente sabe que tem muitos pais que são assim, como se nada mudou. E aí é um outro problema, porque você traz um problema para o casamento, traz um problema, inclusive, para a formação do indivíduo. Então, é eu, como mulher, olhar e dizer assim, bom, o que é que eu preciso mudar? Eu estou trabalhando muito, eu priorizo mais a minha vida profissional do que o meu. O que é que eu preciso mudar? Porque chega um indivíduo e o pai dizer assim, não, o que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso redefinir na minha vida? Isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença, né? Eu tenho certeza que, especialmente as mulheres, estão se identificando muito com o que você está falando. Até por causa da forma muito prática que você está colocando. E é bom que você atente, porque a família é exatamente isso. A família é uma fonte inesgotável e ininterrupta. Por isso que você está falando de uma forma que parece até uma avalanche de coisas, né? E as pessoas vão se perguntar,
Eu estou mais me identificando do que qualquer outra coisa. Porque na família as coisas são sucessivas. Cada indivíduo que é agregado à família, ele traz exatamente uma realidade da qual nós não podemos fugir, né? A família ela oferece coisas que ninguém mais oferece. Por isso que ela é essa fonte inesgotável. Onde você está pensando, você está trabalhando, você acha que você encerrou aquilo porque você foi competente, mas não. Surge algo novo, um fator novo. Esse fator, por exemplo, que você falou. Onde é que as pessoas estão adoecidas? Elas não estão adoecidas na família e Não. pela família. Elas estão adoecidas fora, traz a enfermidade para dentro da família E adoece todo mundo. e adoece todo mundo. É isso mesmo. Né? Onde esse ambiente salutar, né, como eu disse, que é uma fonte inesgotável, está ali jorrando só coisas boas, valores, onde precisam ser compreendidos. Né? Por isso que eu disse que o que você falou é muito prático e as pessoas estão se identificando. E por isso elas devem atentar para o que a gente está abordando aqui hoje. Né? Como eu posso, talvez até blindar a minha família? Como eu posso proteger de fato a minha família? Né? Que tipo de reflexão, a partir do que eu estou ouvindo hoje, eu devo fazer pessoalmente e pôr esses limites? Né? Qual é o limite que eu tenho que colocar? Primeiro comigo mesmo, depois com o meu parceiro, meu marido, depois com as pessoas que estão em volta dessa minha família, desse meu ambiente que é inesgotável. Ele está ali, oferecendo. E como eu disse, tem ambientes externos que estão se contrapondo para desfazer isso. Mas quando você fala dessa construção, você está dizendo, olha, é esse ambiente saudável que eu tenho que proteger, que eu tenho que guardar. Ele é curador. Ele é completamente curador. Os indivíduos, eles podem estar de fato protegidos. Quando ele entra de porta adentro ou de portão adentro, ele se sente seguro. Ele se sente renovado. Eu encontrei alguma coisa, né? E talvez eu estivesse procurando lá fora, que normalmente é assim com uma pessoa, e encontrei aqui dentro. Né? O Joãozinho vai dizer mais para frente um pouquinho, eu encontrei uma mãe. E essa mãe é maravilhosa. Porque essa mãe falou isso comigo, essa mãe agiu comigo desse jeito, ela me corrigiu, ela me orientou, ela gestou alguma coisa muito maior em mim do que eu mesmo. Né? Então, a família é esse ambiente curador também, né? Por ser uma fonte inesgotável de situações que se concentram em preservar a pessoa. Minha mãe, ela sempre me ensinou uma coisa. Marília, você precisa sempre olhar com um binóculo seu filho. E aí eu trago isso pra minha vida. Enxergar mais longe, você quer dizer, no caso, com um binóculo mais perto. Mais perto. Mais perto. Olhar o meu filho com um binóculo. Na verdade, não é com binóculo, é com uma lupa. Com a lupa. É verdade. Com uma lupa. Para ver bem de perto o que é que precisa ser corrigido. O que é que precisa melhorar. Quais são os defeitos do meu filho. Quais são os valores. Se ele tem esse defeito ou essa... Isso aqui eu consigo tratar de que forma? E aí eu trago isso para minha vida. Eu preciso olhar com uma lupa na minha vida. O que é que eu preciso melhorar? O que é que veio dos meus pais, da minha criação ou da vida deles, que eu pego da vida dos meus avós, que veio para minha mãe, que são as pessoas que eu tenho contato, né? Os meus avós que eu tive. Ou então do meu pai, do que ele fala, quais são os traumas que ele tinha, que ele trouxe de uma forma indireta para dentro de casa, da minha criação. E como é que eu vou perpetuar isso? A psicologia fala sobre isso. Eu sigo diversas páginas do Instagram sobre maternidade e elas falam isso. Sim. A gente precisa ressignificar essas coisas. Precisamos remodelar esses comportamentos. Se eu tenho esse comportamento aqui, eu não posso continuar com esse comportamento, eu preciso melhorar. Se eu sozinha não consigo, eu preciso pedir ajuda. Da mesma forma, meu esposo. O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu não preciso? Se eu tô percebendo alguma coisa nele, eu preciso sinalizar. O que é que tem me adoecido? Eu preciso saber o que é que tá me adoecendo, como é que eu posso fazer para resolver. O que a gente observa, e eu falo isso com muitos conflitos. Eu vivo em conflito todo dia. Eu tenho um bebê para criar e eu quero trabalhar e o menino precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Enfim, a sociedade lhe cobra o tempo inteiro que o seu filho ele tem marcos e que você precisa o tempo inteiro estar dentro daqueles padrões, daqueles marcos, e você tem que viver em conflito com isso, principalmente a mãe, porque tudo é culpa da mãe.
Sempre. Então, Não fique tão aflita assim. pois é, meu filho tem 1 ano e meio, ele chupa bico. Ah, tá na hora de tirar o bico. Falamos sobre isso aqui no podcast. Foi, quando ele dizia, precisa tirar o bico. Precisa tirar a mamadeira. O menino precisa ir pra cama. E o menino precisa isso. E o menino precisa aquilo. Gente, pelo amor de Deus. Então a gente vive eternamente em conflito. A mulher, principalmente. Porque a gente é cobrada por isso. Então, você tem uma série de coisas pra dar conta. E você precisa saber ir fazendo as coisas devagar. Sim. Eu tenho isso comigo. Eu preciso fazer as coisas passo a passo, devagar. Porque senão eu vou ficar doida. Não vai não, não vai não. Você sabe que eu e minha esposa, né, Itamara, trabalhamos com família já há algum tempo. Temos uma grande parceria hoje, graças a Deus, com a Universidade da Família, lá de São Paulo. Inclusive, estamos com esse segundo semestre desenvolvendo um trabalho com algumas comunidades, igrejas. E, assim, a família, ela permite você estabelecer procedimentos também, o que vai trazer tranquilidade às pessoas. Então, realmente as pessoas não precisam ficar tão inseguras, né? Tão desestabilizadas, desesperadas, porque a família ela pode e deve passar por esse processo de construção, de descoberta, de aprendizado, de como as coisas podem ser feitas, né? De formação. Quanto mais você permitir que você seja formado, né? Formado como indivíduo mesmo, aprender coisas para oferecer melhor à sua casa, à sua família. O lar passa por isso, a família passa por isso. Você não pode abrir mão disso. Muitos lares estão hoje desse jeito e pessoas individualmente porque não estão permitindo passar por esse procedimento. Por exemplo, nós falamos lá no início, né? Que tipo de preparação um indivíduo já na fase adulta que vai casar passa? Ele faz algum treinamento prévio, ele faz um curso para casar, para noivado. Isso é fundamental, porque ele vai ouvir coisas, né, que vão rebuscar essas questões que você está tratando aqui, que é das gerações anteriores, da família, né? Eu não quero chamar isso de maldição hereditária, mas de problemas que Sim. podem ser modificados. Então, isso previamente sendo descoberto, você pode tratar. Como é que você trata? Olha, eu descobri que na minha família, na geração do meu bisavô, aconteceu isso. E quando eu descobri isso, eu percebi que na geração do meu avô aconteceu isso. E percebo agora que da minha mãe, que é a minha. Então, eu tenho elementos com os quais eu posso trabalhar, lidar para mudar isso. Com as pessoas que estão vivas dessas gerações e comigo agora que eu vou produzir novos resultados. Então, a família, ela permite que isso aconteça, né? E é bom que a gente diga que isso pode ser buscado em treinamento, formação. Um dos nossos cursos, por exemplo, com homens, que a gente trabalha na formação do homem, é para ele ser o melhor pai. Sim. E como melhor pai, ele vai ser o melhor sacerdote do lar. O que é ser um sacerdote do lar? Qual é a responsabilidade de um homem visto como sacerdote do lar? O homem, ele vai ter uma perspectiva que ele tem que agora ser uma pessoa melhor e que cuida espiritualmente também da família. O homem, ele não é só essa figura máscula, poderosa, brigadora, trabalhadora, conquistadora, não. Ele é um homem sensível no mundo espiritual e é colocado como chefe da família para cuidar espiritualmente, numa expressão que é desconhecida na maioria das pessoas. Então você vai oferecer com profundidade formação e o indivíduo começa a quebrar ali, na história da geração, homens que desempenharam papéis que foram, eu vou chamar de brutais, porque gerou resultados brutos, Sim. difíceis na família. E ele pode oferecer um homem com uma masculinidade saudável para aquela família com gerações, né? Então, esse aspecto de formação que a família tem que trabalhar vai dar à sua família a importância que ela tem, que ela merece e o investimento que deve ser oferecido, especialmente nesses dias, onde tudo está muito conflituoso, tudo está muito difícil, tudo está muito desajustado, fora do lugar. Então, a família ela pode caminhar com tudo no lugar. E dá essa base principal, né? Para que justamente quando ele vá para a sociedade com tantas coisas, com tantas informações,
informações muitas vezes conflitantes, ele consiga buscar na família a resposta para aquilo. Ele consiga olhar para trás e ver que a base que ele tem não permite ele fazer certas coisas, não permite que ele levante algumas bandeiras. Não que seja proibitivo, né? Mas que seja... Não, é por uma questão mesmo de formação. Isso. De formação. E que ele também possa chegar na sociedade e filtrar algumas questões que até sejam boas. E que ele possa trazer e discutir. E isso é bom também para a família. Ele trazer aquela informação, não, vamos discutir. Minha mãe, eu acho que isso aqui, essa informação aqui, essa tese aqui, como é? Não, meu filho, eu acho que assim é bom, eu acho que isso é interessante, mas eu acho que isso aqui precisa ser ajustado. Sabe? São coisas que você vai discutindo que acontece na sociedade, né? Eu falo muito isso porque minha mãe é professora. Então, vou dar um exemplo aqui bobo. E aí, questões assim de quando eu engravidei, aí a gente pesquisa, né, sobre algumas formas. Tem a Montessori, tem outras formas de como você conduzir aquela criança. E aí a gente fica discutindo. Não, mas isso aqui é bom? Ah, isso é ótimo, mas isso aqui eu acho que precisa melhorar. Então é dentro dessa discussão que você ainda vai se aperfeiçoando mais ainda. Então, essa base ela é muito importante, mas você também traz essas discussões para dentro da família saudável. E se você tem uma família saudável, se você tem um bom relacionamento com sua família, isso lhe permite trazer várias discussões para dentro da família e se organizar ali. E quando você não tem essa base, você vai discutir lá fora. E é aí que está o problema. Sem os interesses da família, né? Sem uma imparcialidade, né? Porque eu tô falando de uma forma imparcial na família, de uma forma saudável. Sim. E muitas vezes lá fora não é assim. Não é. Não é porque é um ambiente que desperta o interesse diverso da família, né? Completamente antagônico, oposto em relação à família. Então, a gente pensar a família como algo de importância na sociedade é fundamental. A gente está vivendo um momento social de muita violência, né? Isso. No nosso estado, especialmente, há muita violência. E hoje eu tenho escutado muito essa frase, até fora da igreja. Família saudável, igreja saudável, ambiente outro saudável, outro ambiente. As pessoas despertaram para isso. Elas despertaram para isso, né? Que ou você realmente restaura o ambiente familiar, ou você vai ter um ambiente que é o refúgio, como nós falamos, comprometido e tudo vai estar perdido. Aí eu volto para a questão do papel de novo. Sim. Do papel da mulher, do papel do homem, a terceirização da educação dos filhos. Isso é porque quanto mais você está ausente, mais você tenta compensar de alguma forma. E essa compensação, o que é que vai desencadear lá na frente? E eu não estou falando nem de questões financeiras. Sim. Eu estou falando que você vai compensar de alguma forma, inclusive, que você nem pode compensar, mas que você vai tentar. E aí é um problema que você está criando. É porque você lida com valores, né? Valores éticos, morais, que vai desencadear em valor do caráter, né? Do que você filtra como relevante na relação que você oferece ao outro, do amor, né? Que a gente tem o amor do sexo, o amor parental, o amor de amigo, né? A gente pode nominá-lo daqui a pouquinho. Mas como é que você vai oferecer isso a essas pessoas? E no ambiente escolar, como você está falando, você oferece isso de maneira diferente. Você não tem a questão do sangue, né? Você não é meu parente. Você acaba quebrando um elo. Então, esses ambientes, eles não oferecem aquilo que a família oferece. Vamos preservar todos os ambientes, vamos permitir que eles sejam ambientes apuradores de verdade, né? De formação adequada, como você disse, até de um ambiente de formação futuro financeiramente. Mas que valores esses lugares onde você reúne pessoas, onde você junta pessoas para poder distribuir entre si valores especiais, né? Tem valores que só a família pode dar. Limites, por exemplo. Tem limites que só os pais podem dar. Exato. A escola não vai dar certos limites. Os avós não vão dar. São os pais. Os avós gostam de dar muito pirulito aos netos. Ah, com certeza. Você tocou num ponto, né, Marília, de limite, a gente já trocou em outros podcasts.
Acho que vale a pena dar uma palavra em relação a isso, né? As pessoas pensarem um pouco mais em relação a limite na família. E quando a gente fala de limite, a gente resiste, né? Limite para quê? Porque a gente sempre está quebrando limite, sempre quebrando limite. Quando os limites eles precisam ser realmente estabelecidos, porque para ultrapassar limite tem a hora certa, o momento certo, tudo tem um tempo certo, né? Com certeza. Então, cada ser humano para conhecer cada etapa da vida tem um momento certo. Você foi para ser mãe, né? Você precisou chegar a uma idade certa. Você está uma mulher madura, formada, está vivendo essas questões. Uma mulher altamente preparada. Você tem um nível de formação, né, que lhe ofereceria uma capacidade, ele oferece muito maior do que outras mulheres É. com menos formação cultural nesse sentido que eu estou falando. Sim. Mas você está vivendo os mesmos conflitos, desafios. Então, como é que esses limites devem ser buscados? Então, é bom que a gente pense nessa questão de limite dentro da família, Sim. porque existem muito mais coisas valiosas do que a gente possa pensar. E quando você entrega isso com maturidade, quando você entrega isso com sabedoria, você vai mostrar aos indivíduos da família que os limites serão aproveitados por eles mais para frente, né? Trazendo os bons resultados. Então, destacar essa questão da família, trazendo o valor do limite para dentro da família também é importante. Por exemplo, um exemplo de limite, né? Qual é o limite da relação pai-filho? A Bíblia diz que o filho tem que honrar pai e mãe. Então, é um limite que o filho tem que transitar até a morte dos pais, para que ele jamais rompa isso. A honra, honrar pai e mãe, para que ele seja frequentemente abençoado. Porque quando o pai e a mãe partirem, eles passam a ser, nós passamos a ser a referência. Eu perdi minha mãe recentemente, meu pai já era falecido. Então, essa realidade veio sobre mim agora. Eu sou a única referência que existe. Não tem como mais buscar meu pai e minha mãe. Anteriormente, eu falava para minha filha, ela dizia, não, tem minha avó. A avó sempre superava o pai e a mãe. A avó era uma referencial. Não existe mais. Nem minha sogra está viva. Então, não existe mais referência. Então, a honra, né, vai trazer essa capacidade de um indivíduo, quando ele se estabelecer no seu papel, ele viu que o limite é importante. O que é que ele vai receber agora do que ele deu? É uma coisa, talvez um pouco palpável, né, para que a gente possa estar mostrando aqui, mas é para se pensar nisso, que são valores da família, né, e são limites estabelecidos. E você vai aprender a beleza da honra. Como é que você honra um pai e uma mãe, independente dos seus erros, dos seus acertos? O que é que a pessoa vive na sua geração? Como é que ela foi capaz de oferecer a você naquele tempo, né? Então, a família é algo lindo para a gente trabalhar, né? Desenvolver. Você vê indivíduos sendo aperfeiçoados, indivíduos que estão entrando no casamento, entram completamente verde, sem nenhuma capacidade de estar naquela gestão daquele negócio tão importante, que você que está formando, você sabe o que é aquilo, mas ele não. De repente, 2, 3, 4, 5 anos, você vê um indivíduo já encorpado, sorrindo, porque aprendeu algo maravilhoso no casamento, na família. Agora sim, vamos polemizar um pouquinho. Polemize. Assim, e aí eu vou te perguntar, como psicanalista, pra gente do direito, família, ela é independente de ser filho, pai e mãe. Então, família pode ser filho e mãe, filho e pai, filho e avós. Nesse caso, para a psicanálise, como é que funciona a formação desse indivíduo? Porque pra gente, e nós já pincelamos muito isso, a formação criança, pai e mãe, ela é como se fosse uma completa, e ele vai trazer para aquela criança todo, assim, se espera isso, né? Vai formar esses valores, essa base, para que ele se torne um indivíduo preparado, saudável emocionalmente. E a partir do momento que falta um desses elementos, ou que ele é substituído, como é que funciona isso para a psicanálise? Precisa ter um outro referencial? Fica faltando alguma coisa? Um só consegue suprir, às vezes, a necessidade da falta do outro? Como é que funciona isso para a psicanálise? Olha, a psicanálise, especialmente a minha formação, né? E eu gosto muito da forma que ela aborda isso.
Eu entendo que a forma ela é muito apropriada, cirúrgica nessa formação, mas eu quero dizer o seguinte: há certas coisas que são de fato insubstituíveis. Nós, quando somos construídos, formados, nós enquanto indivíduo, a gente recebe algo que é da natureza. Então, por mais que você perca um braço e você reponha um braço, não é o seu braço. Por mais que você tire o seu olho e coloque o seu olho. Ah, o senhor está falando de coisas mecânicas. Estou citando mecânica para a gente chegar no algo que é muito mais profundo. Que eu já entendi. Pois é, muito mais profundo. Então, é aceitável as coisas, são aceitáveis as Sim, coisas que as pessoas vivem, mas elas precisam ter essa percepção. Nada vai substituir aquilo que é intrínseco ao ser humano. Por isso que eu fiz a abordagem inicial. Onde está isso na formação da mente do indivíduo? Quando a gente tenta amputar isso da mente do indivíduo, é pior ainda. Quando a gente tenta colocar algo no lugar de uma mãe, é pior ainda. Quando a gente tenta colocar no lugar de um pai, é pior ainda. Né? E eu, nesses anos que oriento pessoas, eu costumo dizer, não chame seu avô de pai. Seu avô não é seu pai. Não pode substituir. Não coloque seu pai no lugar do avô. Não pegue essas pessoas que têm papéis muito claros na sua vida e tente disfarçar uma coisa que você vai estar gritando lá interiormente, eu preciso dela, eu preciso dela. Então, a psicanálise, ela quando descobre isso e vai falar sobre isso, é para que o indivíduo tenha, eu já citei aqui em outro momento, ela tenha o seu eu livre. E o que é um eu livre? É a pessoa que transita por toda a sua história de vida, da sua mais tenra infância até a sua maturidade, sem estragos mentais maiores, sem grandes traumas, porque ela foi capaz de vencer a existência e a perda do seu pai, a existência e a perda de sua mãe, a existência e a perda do seu irmão, de um parente, sem gerar grandes problemas na sua mente. E aí ela vai ficar feliz, sem gerar maiores dificuldades também ou problemas para o seu semelhante. Porque eu não tive pai, você teve, Marília, pai. Você acha que você é melhor do que eu? Aí o indivíduo vem com seu trauma e ele começa a afrontar você porque ele não teve, você teve. Ele começa a julgar você por algo que você teve e ele não teve. Quando ele não tem o eu livre, quando ele não é bem resolvido, quando ele não é bem tratado no seu potencial mental, né? Então a psicanálise ela distribui isso de uma forma onde o indivíduo seja suprido mentalmente, que é onde ele vai ter a capacidade de lidar bem com ele mesmo. Olha, eu sou capaz de estar satisfeito comigo, né? Porque eu tenho uma existência que vai além disso aqui. Porque eu não fui gerado do nada. Eu fui gerado de alguém. E aí, Marília, passa do que a gente já falou aqui, responsabilidade de quem gera filhos. com certeza. Né? Falamos. A gente acaba desembocando nessas coisas. Né? Sim, Quem vai gerar um outro ser humano tem que ter mais responsabilidade do que o próprio ser humano claro. que vai ser gerado. Né? Então, assim, nós estamos falando para diversas gerações aqui, dos mais maduros, dos mais jovens que estão produzindo outras pessoas. Então, requerer, né, analisando a sua fala, requerer que a gente possa suprimir algo da mente de alguém, né, ou de uma referência, do que não só Freud fala, mas Jung fala das imagens, das máscaras, de uma série de coisas, das imagens. A gente não pode pretender fazer isso. A gente querer no mais profundo e oculto da pessoa para sará-la, quando a gente pode sarar externamente, Sim, trabalhando o indivíduo e conscientizando ele. Então, são os ambientes mais difíceis, né? E eu que tenho trabalhado ao longo de anos com a psicanálise, são as feridas piores do que a patologia. Piores do que a patologia. Tem gente que não volta mais, não aceita mais, né? Porque ela entra num universo onde ela macula a sua própria identidade, ela não permite mais que ela tenha um eu livre. Eu não quero ter um eu livre. Aí eu rompo com a minha base, que eu chamo núcleo de apoio. Sabe, eu não tive pai, então eu não quero ter mais nada. Mas tem um pai que pode substituir em amor. Não, mas não é essa identidade paterna que eu quero. E tem indivíduos que rompem com isso. Né? E assim, concluindo essa avaliação,
o mundo oferece. Quando eu falo mundo externo, né? O que está acontecendo Sim, aqui e ali, a a sociedade. sociedade oferece símbolos o tempo inteiro para que esses símbolos possam substituir coisas na nossa mente, mas que não serão eles o que vão fazer a diferença para a gente, verdadeiramente, né? Então, o indivíduo ele é forçado a ter um comportamento diferente, né, pela simbologia externa, pela simbologia que é criada o tempo inteiro. A gente está vendo aí a identidade da inteligência artificial, onde hoje você produz vozes, É. você produz imagem, você produz até pessoas novas, né, para tentar mudar a mente da pessoa. Então, a nível de psicanálise, eu acho que é algo que vamos chamar de intransponível. A gente não pode entrar nisso dizendo que a gente pode trabalhar para dar a esse lugar de existência Suprir de um isso. pai, de uma mãe, né, uma substituição. É insubstituível. Melhor a gente trabalhar com mais segurança do que forjando como muita coisa tem sido forjada, né? Sim, sim. Aí a gente entra em outras discussões, que é essa identidade de gênero, já que se falou de como é a formação da família, o que é que ela pode ser considerada. Então, o ser humano ele tem anseios. Agora, de onde estão vindo esses anseios? Onde é que eles nascem, né? Sim. E por isso a importância de consolidar a família. O que é a minha família? E quando eu li filosoficamente para que se entendesse que quem pensa filosoficamente pensa e extrai do que é essência e não do que é temporal. O que é temporal tem a ver com o que alguém produz sociologicamente de um tempo. Sim. E o que é essência é do que se pensa da natureza humana, que se Uhum. descobre de fato, Sim. né, quando o indivíduo permite que se fala sobre isso. Não. Polemize mais que a gente vai tentar. Não foi nenhuma É porque polêmica, né? Eu falei que seria, mas não. é, Porque eu pensei em vários aspectos. Eu pensei na questão de divórcio, na questão de óbito mesmo, em sim. questão de identidade de gênero. Então, de uma forma assim, bem geral, eu fiz essa pergunta. E aí vamos para outra também, muito tranquila. Mas deixa eu fazer uma. É importante quando você destaca assim, né? A gente vai trazendo nesse bate-papo o divórcio e a morte. Elas não impedem que essas pessoas estejam no lugar que deveriam estar. Uhum. Na mente, o que que ela fez? Porque a parte do temporal, ela vai existir. O divórcio pode fazer parte da separação, Sim. né? Não é algo que a gente busca, mas pode fazer parte. Mas a pessoa não deixou de existir, ela não deixa de ser importante, né? Sim. A morte, a gente acabou de falar aqui do Gelson, que está acontecendo. Então, quando isso ficar claro, né, de que Dona Esté, por exemplo, né, nos permita, Gelson, falar aqui como ela foi importante, né? A morte é uma bênção. A morte é uma bênção. Dona Esté, como minha mãe e outras pessoas, não podem ficar aqui o tempo inteiro, não vão ficar. Senão essa relevância dela na morte não seria experimentada por ninguém. Como eu disse, o meu papel, qual é o meu papel agora? Se minha mãe continuasse existindo, até quando a minha filha ia enxergar sempre minha mãe além do que eu, né? E onde é que eu teria minha relevância? Onde é que eu assumiria esse papel? Então a gente tem esse papel a assumir, né? Tiago, não, Joãozinho vai crescer, né? Joãozinho vai crescer, Joãozinho vai se apresentar como homem, Marília vai dizer, você é um homem, Joãozinho, eu sou homem. Você vai querer que o Joãozinho permaneça quando criança o tempo inteiro? Não. Então são etapas da vida que mudam na mente. Mas o fato de não existir mais, de separar, não compromete essa questão do que você falou. É diferente de você realmente abstrair, né, da mente um significado. Você não tem pai, você Sim, não tem tipo mãe. um abandono, por Um exemplo. abandono, Um trauma maior, um né? trauma maior, uma construção familiar. Você não precisa desse elemento masculino ou feminino. Você não Entendi. precisa, né? Vamos para uma barriga artificial, para um útero artificial. Tem indivíduos que não processam isso muito bem, né? Não vai processar. Tanto exemplo disso são crianças socioafetivas, né? Que têm uma vida, assim, maravilhosa, né? Com os seus pais. E quando elas crescem, às vezes elas vão em busca dos pais biológicos.
para conhecer a história dela antes daquela família. Então, o Porque senhor não se falando consegue isso. apagar isso, né, do indivíduo, né? Exatamente. Tem crianças Eu tenho adultos, né, que necessidade. buscam isso, essa história do passado. E aí vamos para uma outra pergunta também, muito simples. E o papel dos parentes, nessa formação do indivíduo? Dos avós, dos tios, dos primos? Como é que o senhor vê isso? Importantíssimo, né? Que pergunta maravilhosa, né? Em Porque a gente relação. está falando de família. Existe o núcleo familiar, pai, mãe, filho, mas tem os parentes, né? Que para muita gente, família é família também. Mas É uma família, mas é uma família secundária, vamos colocar assim. é interessante você falar isso, né? Se quiser ampliar sua pergunta, é que você pergunta isso, mas hoje, onde estão esses parentes? Porque as famílias estão curtas, É verdade. as pessoas não querem ter filhos, Gilson. Então, onde estão os meus primos? Né? Eu quero começar a responder assim. Vamos falar até de algo que Ou eu parece tenho primos. que a sociedade não quer ter. Eu acho que É, aí já começou a perceber o que é que eu quero falar da importância dessas pessoas, né? Você olha onde estão os meus e eles já não existem por opção do meu primo, da minha mãe, não existe. Antigamente a gente ia até eles, é verdade. hoje a gente não tem a quem ir. Qual a importância de um parente, de um parentesco? A princípio até identitário também, né? De identidade, né? Ali está a minha identidade, ali está a minha aparência física mesmo, né? Sim. Ali está onde eu me enxergo, O meu sangue. o meu sangue, Porque o meu quando. DNA, É, aquilo que eu faço. E se eu chegar próximo, eu vou perceber que tem a ver comigo, o meu comportamento, o meu jeito. Eu me enxergo é história. naquela pessoa. Eu me enxergo naquela sociedade. A gente começa a deixar marcas sociais, né? E isso me alegra, isso me faz viver de uma forma onde eu começo a ser amparado socialmente. Eu tenho essa segurança ampliada. Se eu vejo a segurança ampliada. Os parentes dão essa segurança ampliada, né? Eu lembro que a minha família, uma parte da minha família é de Simões Filho. Hum, E como sempre foi bom a gente ter esses parentes um pouco distantes, né? Porque a gente ia para lá, assim como a minha família, né? Meus irmãos somos 5, essa família também da minha tia, a mais velha, 5. Então, quando a gente se encontrava com esses primos, havia uma consolidação, né, da nossa família, da minha mãe, das minhas tias, dos meus avós. Poxa, estão ali os meus avós, estão ali a descendência deles, as pessoas que foram geradas, o que nós construímos, o que nós enxergamos de bom, o que nós fazemos como parentes, né? E que valores esses parentes vão estar oferecendo às pessoas. Vai acabar entrando no ciclo do que nós falamos da família, mas o parentesco, ele é identitário, né? Preferencialmente, ele é identitário. Quando você olha, você se enxerga, o formato do rosto, do cabelo, isso vai dar uma identidade de cultura. Você pode ver na divisão aí que a gente tem do mundo, né? Os ambientes, o continente asiático, sim. africano, americano. Há parentesco nisso. Então as pessoas já se identificam. Então elas já se aproximam em relação a isso. Isso gera menos medo, ou melhor, gera mais segurança dessas pessoas. Porque aqueles que são parecidos, eles se protegem, eles se guardam, eles se preservam na sua identidade. Tem coisas a preservar, né? Você for olhar assim, quem é um parente de um negro, de uma negra? Eu vou preservar o meu cabelo. Eu não vou ter vergonha do meu cabelo, Sim. né? Marília tem um cabelo liso, isso é de Marília, não é do meu parentesco, né? O negro tem que ter orgulho daquilo. Então Sim. você tem orgulho do que você é do seu parente, né? Vai ver a beleza que o outro não enxerga, né? Não é só o olho azul, o olho verde, é o olho castanho, é o olho preto, é o olho negro. Então, o parentesco traz essa beleza de identidade e de fortalecimento pessoal também das pessoas. E é uma pena que as pessoas não estejam querendo produzir parentes, porque um só é muito pouco. Mesmo que a jornada seja longa, essa jornada passa rápido, a pessoa vai morrer e vai acabar. E você perde a referência. E por mais que a gente gere amizade,
Não é A gente igual. não é igual. Não é igual. Eu mesmo queria muito ter sobrinhos. Olha aí. Eu acho o máximo você ser tia. Pois Eu é. acho muito legal. E não tenho, né? Não tenho irmãos. Sou filha Imagine, única. Mas eu imagine. acho assim, legal, assim, o máximo. Tanto que eu adotei a sobrinha de Tiago como minha. Que eu acho assim bem legal. E você já sabe separar, né? Não são minhas sobrinhas, né? Da minha irmã, né? Olha aí como É, você vai buscar, tá vendo? exatamente Então isso. você que tem, valorize, É, né? com certeza. Eu acho muito legal. Essa coisa assim de você ser tia mesmo, de você não ter que se importar com a educação, mas de você mimar, de você mimar mesmo, de ser aquele parceirinho pequeno que você leva pro shopping, passa o dia. Eu acho isso sim bem legal, porque eu tive isso das minhas tias. Sim. Hein? Minhas tias eram essas Tios e minhas tias que amam como pai, referências. como mãe, né? Isso, isso. Então, por ter tido essas referências, eu acho isso assim o máximo. Mas faz parte da vida. Alguma pergunta, Gilson, aí? Alguma coisa? Não, né? Enfim, finalizando, eu não sei nem quanto tempo dá. Finalizando mesmo. Não tenho mais perguntas, mas só mesmo para fazer esse resumão, né, do que a gente está tentando trazer. A gente tem vivido numa sociedade tão desajustada, numa sociedade violenta, numa sociedade onde as pessoas estão tendo comportamentos cada vez mais esdrúxulos. Isso tem nos assustado. E por isso que a gente quis trazer esse tema. Sim. Porque essa é para chamar a atenção das pessoas para que a gente possa entender que é a família que pode resolver isso. É a família como base, como dando mais atenção, dando limites, implantando valores. É a família, não é a igreja que vai educar o seu filho, não Exatamente. é a escola, não é a Exatamente. Não babá. espere isso. Somos nós como pais. E é importante para que a gente possa criar um futuro saudável, uma sociedade melhor. Porque cada dia que passa a gente tem ficado mais assustado, pastor, com as coisas que têm acontecido. Cada dia que passa é um índice de violência enorme. Cada dia que passa é um índice de abusos, inclusive dentro Da das família. famílias, imensos. E aí nós vamos nos fechando, nos fechando, nos fechando no nosso canto, mas ao mesmo tempo acabamos que não desempenhamos o nosso papel como deveríamos, como pais. Os chineses, na cultura chinesa, eles têm um princípio que eles dizem assim, que eles descobriram isso mais do que qualquer outra cultura, né? O benefício da crise. Eles descobriram isso. A maioria das culturas não descobriram isso a tempo. Crise parece sempre tempo de desespero, né? Da gente jogar para cima tudo, chutar o balde, como diz, mas na cultura chinesa não. Tanto que existem alguns livros, e eu li alguns, e um especificamente fala exatamente esse título, O Benefício da Crise. Então nós chegamos num momento onde a família passa por uma crise muito grande. Mas a gente está num tempo onde é possível recuperar Sim, a família, trabalhar pela família e trazer a família para o lugar certo. com certeza. Então, que as pessoas que estão nos ouvindo pensem nisso, né? Quando Deus colocou isso no nosso coração para a gente tratar exatamente isso. Pode parecer que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que não haja mais possibilidade disso. Pode parecer, mas não é verdade. Ainda que sejam poucas, e quando eu digo poucas, porque a gente está entrando num mundo virtual, né, tecnológico, vamos ver muitos humanoides aí, é outro tema para a gente tratar, mas a família ainda vai existir. E as Sim. poucas famílias que existirem no mundo, né, onde as pessoas humanas vão ter valor, essas famílias farão toda a diferença. Então, é hora das pessoas começarem a pensar nisso de fato. Voltar o seu olhar. São frases que a gente está falando aqui que parece no dia a dia, Clichês. é clichês, mas não é. É voltar mesmo o seu olhar, porque a sociedade que nós estamos vivendo, ela está numa derrocada, não voltando o seu olhar para a família. Se você observar, e a gente não vai entrar nisso nem na parte de lei, tudo que está sendo produzido é para destruir a minha família. Entrar em ambiente político Sim, é para destruir a minha família, não para construir, reconstruir, consolidar a minha família. Mas eu posso fazer isso, nós devemos fazer isso, com certeza. né? Já que eu enxergo que fatores sociais indicam exatamente isso, então é hora de eu pegar aquele jovem ou aqueles jovens que estão perto de mim, né, que estão perto do meu filho, colocar para brincar um pouquinho mais na rua, um junto do outro, aproximar daquela família,
porque isso gerará identidades que eram antigas, né? Vai tirar o menino de dentro de casa, da frente de uma tela de celular, de algumas coisas. Então, é hora de olhar para a família com esse olhar sobre tudo que nós falamos aqui, né? Faça isso. Olhe para sua família, tente descobrir como nós abordamos aqui, especialmente as coisas que você falou de forma mais prática. Eu tentei navegar mais pelos conceitos, né? O que que na minha família eu posso mudar? Eu posso restaurar, né? Onde é que eu posso buscar ajuda? Você tem a igreja para buscar ajuda, você tem ambientes hoje sociais muito Sim, consolidados para poder trabalhar. Nós falamos aqui sobre as doenças, né, de autismo, TDAH, sim, muito sim. profissionais preparados Para hoje para isso. ajudar na família, Para né, tratar, inclusive, traumas dos traumas pais. dos pais, né? Então tem ambientes onde você pode hoje buscar essa ajuda, Curso faça de isso. noivos, curso de Curso de novo. casados, inclusive na Igreja Católica também tem, Na não é Igreja só na Católica, evangélica. não. Acredito que em outros ambientes Os espíritas têm espirituais um também. trabalho importante, um trabalho social, e eles desenvolvem essas coisas. Hoje, de um Pronto, modo geral, as já, pessoas estão buscando, isso. elas estão percebendo, A né, a necessidade. necessidade. O terceiro setor, de um modo geral, Sim, está sim. oferecendo isso. Então, a família, né, não permita que certas coisas realmente avancem no seu ambiente familiar, dentro da sua casa, né, preserve o seu lar, né, mais do que a sua casa, preserve o seu lar, né? O lar é mais importante que a casa. A casa é só o ambiente físico que você Sim, construiu. Já o lar é aquele ambiente de amor, de proteção, de cuidado, de zelo, né? De generosidade, isso. né? E de construção de algo que você chega em determinado lugar e você vê que não existe. Olha, é diferente da minha casa, do meu lar, né? Ali o meu pai me compreende, minha mãe me compreende, né? E nós, como pais também, né? Os nossos filhos nos compreendem, Isso. né? E nos ensinam E nos também. ensinam, né? Então, nesse sentido, a gente está encerrando e as pessoas enxerguem essa importância que a gente tentou trazer hoje para que esse olhar diferenciado, né, da família, para que não se perca. A família é um projeto de Deus, é o projeto de Deus, né? Não só um projeto de Deus, para abençoar você, abençoar seus filhos, seu marido, sua esposa, a sua, a sua geração que está vindo pela frente aí. O tempo passa muito rápido. Novas pessoas estão chegando na face da Terra, É né? verdade. E são indivíduos que estão aí, que vão trazer a nova existência, o novo comportamento, desfrutar das novas tecnologias, e isso vai estar dentro da família, dentro do lar. E as tecnologias também estão influenciando Muito, muito negativamente em muito, relação a. muito. E é importante também as pessoas se atentarem para isso. É muito fácil eu utilizar a tecnologia para aquela criança ficar ali quietinha, mas isso tem impactado negativamente, assim, numa extensão imensa, em relação à criação, à educação, valores, tudo que nós falamos aqui, a tecnologia também tem impactado de uma forma negativa. É, exatamente. Mas vamos buscar isso, estamos à disposição. Eu sei que você está à disposição, inclusive para cuidar, né, como advogada das famílias, né? É. Do zelo pela família, né? O advogado não está só para cuidar da separação, mas para cuidar também dos conflitos familiares. Faz. E nós, como pastor, como igreja, nos colocamos à disposição. Eu costumo dizer que eu não sou pastor só da Igreja Batista Vitória, eu sou pastor da comunidade onde eu estou inserido. Eu preciso me fazer presente na vida das pessoas, quando elas precisarem. A gente está ali para isso. Com Ainda mais quando a certeza. gente vive numa comunidade. Com certeza. Então, que Deus abençoe as pessoas, abençoe as famílias, né? Amém. E a gente possa ver pessoas que se identificam com a historicidade da sua casa, da sua família. Quem era a minha família, né? Quem foi a minha família? Qual foi a importância da família? Outro dia, e rapidamente, eu conversando com uma ovelha minha, ele estava falando que a família dele é do Tapajós. Ele é o Tapajós. Os filhos já não sabem quem é o Tapajós. Onde é o da Pajé? O Tapajós é o pessoal do trio elétrico da Bahia. Não é quem criou o trio, não, mas é quem construiu o trio. Dodô e Osmar Sim. deu a identidade de trio, né? O que é um trio, uma fubica, mas quem construiu os trios é a família Tapajós aqui. Orlando Tapajós. Aí, tá vendo? Eu não Tão sabia. importante quanto o Osmar. Pois é, você conhece os filhos. Então, assim, tem uma identidade, uma importância
na sociedade gigantesca. E essa ovelha alimentava, pastor, os meus filhos não Não sabe. sabem nada. Então, qual é a identidade dessa família? Os maiores e melhores trios eram feitos lá onde eu moro, nessa família. Na garagem do Tapajós. Lá em Periperi. Então, assim, tem uma Interessante. história, o ambiente tem uma história. É familiar. É de décadas. Daqui a pouco está chegando a 100 anos essa história de Orlando Tapajós e outros. Então, se você não quer pagar a identidade de Osmar e Macedo, não quer pagar a identidade de Pixinguinha, seja lá de quem for, de ACM aqui e de Sim. outros são importantes, não paga a família de ninguém. Verdade. Né? Então, eu pude ver nesse aspecto quantas famílias e famílias foram sustentadas, criadas, Gilson, vivendo daquilo ali. Um trio elétrico com 200 caixas de som. E caixa de som, Gilson, tem o quê? Alto-falante, fio, Twitter, mesa de som que a gente estava falando aqui. Então, você produz um mercado, você produz Muitos mercado, empregos. empregos. Isso tem a ver, está falando da família. Olha onde vai dar família. Né? Vai dar em uma série de coisas. Quando você pensa na família, você dá identidade à família. Muito obrigada. Até a próxima. Provavelmente na próxima iremos de hoje é 15, De né? hoje é 15 com a doutora Elizabeth, Elizabeth, novamente. Falando sobre Sobre a fala. isso. Sobre a fala, de uma forma mais aprofundada, né? Exatamente. E eu espero que da próxima Gelson esteja presente, né? Vai estar, com certeza. E talvez esteja presente, né? De fato, presencial. Estamos aguardando. A chegada dele de Portugal. Pois é. Vamos orar então para encerrar? Vamos sim. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigada, Jesus, por mais um programa. Obrigada porque o Senhor tem conduzido todas as coisas. Continua conosco, nos abençoando, nos guardando. Visita cada pessoa, Senhor, que tem assistido o nosso podcast, que tem divulgado. Abençoa, Senhor, o Gilson, que está aqui em todo momento, Senhor, se fazendo presente, nos ajudando e nos abençoando nesse projeto. Nos abençoa, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.